poder público, para escolher aqueles que serão seus parceiros comerciais, fornecedores ou prestadores de serviço, necessita obedecer a um rigoroso procedimento preliminar pré-estabelecido na forma da lei. É a tal da licitação. O professor Luiz Cláudio Chaves, advogado, administrador e consultor do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, é quem nos explica detalhadamente. Mas antes, vamos às ruas saber se as pessoas sabem o que isso significa. Licitação é onde agora me pegou aqui, não sei te dizer licitação exatamente o que seria. Licitação é um processo onde várias empresas podem participar desse processo, onde fazem concorrência de preços, para ver qual que é a melhor empresa, qual o preço melhor, qual o produto melhor para um determinado produto, um determinado empreendimento. Licitação, tu manda, por exemplo, para uma prefeitura, aí tu manda a licitação e aquele que tu acha que te convém, tu aceita. É a escolha de uma empresa que vai prestar algum tipo de serviço público. Seria um orçamento de preço para ver qual o melhor preço, a melhor conveniência para a cidade realizar a obra. São várias pessoas, né, que se inscrevem para prestar algum serviço e dentro desse ser escolhido. Uma concorrência de preços entre firmas. Quando nós decidimos comprar alguma coisa ou contratar um serviço, resolvemos, por exemplo, trocar os móveis da sala, nós vamos até algumas lojas, fazemos algumas cotações de preço e muitas vezes vamos decidir pela compra em virtude de uma série de fatores que são pessoais daquela, né, pessoais de quem compra. Pode ser não pelo preço, mas pela qualidade do produto, pode ser em virtude da simpatia do vendedor, não é? Quantas vezes nós não acabamos ficando seduzidos pela boa conversa de um bom vendedor. Na administração pública, os órgãos do governo não têm essa liberdade de escolher aonde e de quem vai adquirir. É preciso que haja a disponibilização para a sociedade, de uma maneira geral, das oportunidades de venda e de contratação de serviços. Então, para escolher o seu fornecedor de coisas, o seu prestador de serviços, a administração pública precisa estabelecer uma espécie de competição, algo que possa fazer com que os vários possíveis interessados, os proponentes, possam se apresentar e, diante de determinadas regras, serem selecionados em virtude daquilo que foi exigido pelo órgão público. Isto é, portanto, a licitação. A licitação pública nada mais é, enfim, senão um torneio, uma competição entre pessoas físicas ou jurídicas que vão disputar a oportunidade de vender seus produtos ou seus serviços para a administração pública mediante determinadas regras que a própria administração fixa. Isso é, portanto, o instituto que nós chamamos de licitação pública. Licitação é o procedimento público que deve ser encarado como fator de transparência e moralidade na gestão da coisa pública, assim como o meio de exercício da democracia, na medida em que coloca à disposição da sociedade a possibilidade de participar dos negócios públicos. O Instituto da Licitação Pública é regido por princípios e normas gerais de direito constitucional e administrativo e por legislação própria. O município pode dispor de regras próprias de licitação desde que não entre em conflito com as normas federais ou com os princípios inerentes à licitação pública. A Constituição Federal obriga, em todos os casos, e traça, portanto, uma norma geral, que ao contratar obras, serviços, alienações e compras, a administração pública seja obrigada a promover torneio licitatório para a seleção do seu parceiro comercial, do prestador de serviço, do empreiteiro, do seu fornecedor ou do seu comprador, quando a administração vende coisas. Mas em algumas situações,
e a própria Constituição Federal diz lá no artigo 37, inciso 21, ressalvados os casos especificados na lei, em algumas situações o legislador entendeu que a promoção da licitação pode não ser adequada às circunstâncias específicas de um dado caso, de um determinado casuísmo. Nós dizemos, então, que a regra geral é licitar, mas o afastamento disso que chamamos dever geral de licitar, que é esta regra geral a que me referi, pode ser necessário. Então, o afastamento são os casos de contratação direta, isto é, a contratação sem passar pelo procedimento licitatório, sem passar pelo processo de licitação pública. Fundamentalmente, nós temos 3 casos em que nós afastamos o dever geral de licitar. O primeiro deles, mas que teve uma licitação precedente, é quando a administração pode prorrogar contratos. O contrato chegou ao seu fim e, ao fim dele, diante de uma determinada circunstância permitida pela lei, a administração, ao invés de contratar novamente aquele mesmo serviço, prorroga, estende no tempo a prestação desse serviço com o mesmo contratado. Logo, nós temos aí a primeira hipótese de afastamento do dever geral de licitar. A segunda delas são os casos de dispensa de licitação, em que determinadas situações podem permitir que a administração escolha, diante das circunstâncias de cada caso, se vai licitar ou não. Um exemplo, nós temos em contratações de pequeno valor, de pequena monta, chamamos o custo do procedimento licitatório, com o custo dos funcionários, o custo de publicações oficiais, de publicações em jornais, o próprio processo administrativo, o tempo de demora, pode não compensar um eventual benefício econômico decorrente justamente da disputa. Em situações de contratação de pequenos valores, a administração tem à sua disposição, sob determinados limites, a possibilidade de não realizar a licitação e logo dispensá-la. Chamamos de dispensa em razão do valor, e são casos mais comuns. Órgãos públicos podem dispensar licitação se a contratação não ultrapassar R$8.000 ou R$15.000, se por um acaso for obra ou serviço de engenharia. Assim, a Lei de Licitações, a Lei Geral de Licitações, abre um sem número de hipóteses em que a situação, a necessidade de contratação ali enquadrada, poderá o administrador público optar por realizar o torneio ou não realizar e dispensar a licitação. Um outro exemplo clássico são os casos de contratação emergencial e que a mídia mesmo inúmeras vezes coloca nos jornais, nas televisões, nos telejornais. Estamos vivendo, digamos que nós estejamos diante de uma situação de fortes chuvas no município. E em virtude dessa situação, é criada uma situação emergencial onde a administração pública, o poder público, precisa remover moradores de uma área de risco, precisa adquirir remédios, precisa adquirir colchões, roupas, montar abrigos. Tudo isso depende de uma celeridade incompatível com o procedimento licitatório, que é naturalmente mais lento, mais demorado. Nesses casos, a administração pública pode dispensar o torneio licitatório, este procedimento burocrático, e contratar direto, sem a licitação, de modo a atender a esta situação emergencial. É lógico, pois se nós fôssemos ainda, diante deste caso, realizar a licitação, provavelmente não teríamos tempo suficiente de dar o atendimento necessário àquela situação. A terceira hipótese de contratação sem licitação são os casos de inexigibilidade de licitação. Na primeira, na dispensa, nos casos de dispensa, caso o administrador entenda ser possível ou conveniente, ele pode realizar a licitação. É porque, eventualmente, uma dada situação possibilitou o afastamento do dever geral de licitar. Na inexigibilidade,
não é possível realizar a licitação. Ela é impossível, ela é inviável. Por isso que chamamos de licitação inexigível. Por exemplo, a administração precisa adquirir um produto que só tem um fabricante no país. Não adianta colocar uma licitação na rua porque não haverá competidores. A ausência de competidores torna impossível, inviável a própria licitação. Se eu coloco uma licitação na rua para comprar este produto, que só é fornecido por este produtor, só ele mesmo virá aparecer. Então eu dispensei uma série de recursos, perdi um tempo enorme para selecionar aquele que eu já sabia que só poderia fornecer este produto. Portanto, regra geral, licitar. Todo procedimento, todo processo de aquisição ou de contratação de serviços ou de obras deve passar pelo crivo da possibilidade de licitar. Se diante das circunstâncias o valor apurado é pequeno, a situação é emergencial, a pessoa do contratado é a única fornecedora, diante de cada circunstância, aí sim poderemos observar situações de dispensa de licitação ou de inexigibilidade do torneio. Uma outra situação em que nós verificamos a impossibilidade, a inviabilidade de promoção do torneio licitatório, também bastante comum na administração pública e, muito embora comum, uma das mais complexas no ordenamento jurídico é aquela que trata da contratação de profissionais de notório saber. Algumas atividades exigem um conhecimento técnico, exigem um preparo do profissional que é absolutamente incompatível com fixação de regras de pontuação positivas, de regras objetivas, de critérios objetivos de julgamento. São as hipóteses em que se contratam serviços técnicos especializados e que estes serviços técnicos serão executados por profissionais altamente capacitados existentes no mercado. Para falarmos disso, eu acho conveniente citar um exemplo muito didático e que fez parte de um estudo do ministro Adhemar Guise, ex-ministro do Tribunal de Contas da União, e que compara essa atividade jogando a situação de contratação para a época das grandes navegações. Imaginemos que a coroa portuguesa, lá nos idos de 1450, 1400, resolvesse promover uma licitação para selecionar um navegador, um almirante, que pudesse sair com a sua esquadra atrás de novas terras. Naquela época já, aqueles povos europeus tinham na navegação uma das suas principais atividades. Logo, a atividade de navegação, ela não era incomum. Mas vejam, a atividade de navegação, muito embora não seja comum, descobrir novas terras, novas rotas, é uma atividade especialíssima dentro da atividade da navegação. Como, então, definirmos proposta entre os grandes navegadores da época? Como vamos decidir, pontuar? Seria pelo preço? Seria por pontuação, por número de embarcações? Entre propostas formuladas por Pedro Álvares Cabral, por Fernão de Magalhães, por Cristóvão Colombo e tantos outros grandes navegadores. É impossível. A contratação desse profissional pela coroa portuguesa se daria por requisitos de ordem subjetiva, desde que comprovados que aquele escolhido ele é um profissional reconhecidamente no seu meio, um profissional de grande capacidade acima da média, e que o preço que ele vai cobrar está dentro de um parâmetro de razoabilidade dentro da atividade. É o caso, voltando para os dias de hoje, em que vamos contratar, por exemplo, um pesquisador para realizar pesquisas
de ordem altamente complexa, em que nós vamos escolher este profissional não pelo preço que ele cobra, mas pelo grau de capacidade, do notório saber que ele possui sobre aquela matéria e que é reconhecido no meio acadêmico e no meio profissional, cuja dúvida inexiste quanto à capacidade melhor de bem executar aquele serviço técnico especializado. É uma das formas, uma outra hipótese de contratação sem licitação. Portanto, para resumir, a inexigibilidade ela se dá por dois fatores básicos. Ou eu não tenho competidores no mercado, isto é, não adianta botar um edital de licitação na rua, como chamamos, ou seja, publicar a necessidade de contratar, porque só viria aquele mesmo, ou porque é impossível fixar regras objetivas de julgamento em virtude da altíssima complexidade daquele objeto. Licitação sem competição é fraude ou não licitação. Qualquer item de edital ou cláusula de contrato administrativo que inviabilize ou dificulte a competição entre os interessados torna possível que todo o processo seja nulo. Existem várias modalidades de licitação: concorrência, tomada de preços, convite, pregão, concurso e leilão. Já sabemos o que é licitação pública. Já sabemos que os órgãos do governo não podem escolher os seus prestadores de serviços, seus fornecedores de bens, de equipamentos, de produtos. Né? Já sabemos que precisa os órgãos públicos dispor à sociedade de uma maneira geral os seus negócios. Mas e agora? Qualquer um pode participar de uma licitação pública? A resposta é positiva, em princípio. Em princípio, qualquer cidadão ou empresa pode se apresentar perante ao órgão público, tendo ciência de que ele irá contratar aquele objeto, aquele contrato ou aquele serviço e apresentar sua proposta. Então, as licitações públicas, elas são, na verdade, um movimento de exercício da democracia, na medida em que a atividade pública dispõe a toda a sociedade as suas oportunidades de negócio. Mas é verdade também que, muito embora em princípio seja possível qualquer um participar, haverá alguns impedimentos em determinadas situações. Empresas, por exemplo, cuja sociedade é formada por um servidor público do órgão que promove licitação, estarão, neste caso, impedidas de participar da licitação. Em algumas situações, nós vamos ver impedimento de participação de cooperativas de serviço, em virtude de que a prestação do serviço pode não ser afeta à natureza jurídica, à natureza da atividade cooperativada. Portanto, a cada edital, a cada situação, nós vamos verificar algumas pequenas regras que vão causar certos impedimentos. Mas a resposta, por fim, na verdade, todos podem participar. Todos aqueles que possuam condições de apresentar propostas. Um exemplo, se uma empresa pretende se apresentar a uma licitação para a construção de um prédio e nunca realizou um contrato dessa natureza, é uma empresa jovem no mercado, sem experiência, provavelmente ela estará impedida de participar na medida em que contratos dessa natureza exigem um certo grau de experiência técnica, tanto dos profissionais quanto do empreendedor, para diminuir, para minimizar o risco do contrato. Não, nesse caso, muito embora a empresa seja regular, é uma empresa de engenharia, mas não tendo executado obra similar àquela a que se propõe, ela, neste caso, não poderá participar da licitação. Para escolher o prestador de serviço ou o seu fornecedor, o empresário, no campo da vida privada, pode optar por qualquer critério que lhe seja conveniente. Digamos que um empresário que fabrique pneus
compre sua matéria-prima, a borracha, para a fabricação desses pneus, de um fornecedor, não porque tem o preço mais baixo, mas porque aquela matéria-prima vem de uma empresa que tem uma história de proteção ambiental. E isso, segundo a visão deste empresário, lhe traz um valor agregado que certamente trará maior prestígio aos pneus que ele fabrica. Se essa escolha for equivocada, o único problema que pode ser causado, eventual prejuízo, dificuldade de venda, de colocação no mercado, será arcado apenas por este empresário. Na administração pública, quando o governo compra ou contrata serviços, o faz em detrimento e em face à sociedade. Logo, ele protege o interesse da sociedade. E não tem, portanto, liberdade de selecionar os seus parceiros comerciais, vendedores e prestadores de serviço, pelo critério que melhor lhe seja conveniente. Assim, a administração pública, ao promover a licitação, em que, em princípio, todos podem participar, pode optar basicamente por 3 espécies de critérios de seleção deste fornecedor. O mais comum deles é, verdadeiramente, o preço mais baixo. Chamamos isso de tipos de licitação, e aquele que define o vencedor é o que propõe aquele negócio pelo menor valor. Logo, chamamos isso de preço de tipo menor preço. É atualmente o tipo mais utilizado na administração pública e que carrega cerca de 70% das licitações. As licitações para bens, para produtos mais simples, mais comuns, lápis, caneta, giz para o quadro negro, medicamentos para um hospital, equipamentos mais comuns, uma impressora, um laptop, um notebook, todos eles são escolhidos mediante esse critério, que vamos chamar de tipo de licitação, do menor preço. Há outros 2, ainda menos utilizados, e que são afetos a situações onde o objeto do futuro contrato tenha uma natureza um pouco mais complexa. São os tipos de licitação de melhor técnica e o de técnica e preço. O tipo de melhor técnica é aquele em que eu não levo em consideração necessariamente o preço, muito embora ele também componha a seleção da proposta futura mais vantajosa. Mas eu levo em consideração a capacidade técnica e a técnica da proposta. Digamos que é uma situação onde a solução que a administração pretende tenha uma possibilidade de variação técnica na sua resposta. Digamos que a administração pretenda contratar uma empresa especializada em desenvolvimento de software. É um objeto de natureza claramente complexo, envolve uma série de questões que não se pode definir mediante apenas e tão somente pelo preço. De nada adianta o preço ser baixinho e a solução tecnológica não ser adequada. Neste caso, a administração poderá optar pelo tipo de licitação ou critério de julgamento da proposta de melhor técnica ou de técnica e preço, porque a solução técnica pode ser variável e há a possibilidade de que um proponente apresente uma solução técnica mais interessante, mais adequada, mais moderna do que a administração propunha inicialmente. A diferença entre os tipos de licitação de melhor técnica e preço é que, na primeira, eu tenho apenas a consideração da solução técnica da proposta. A melhor solução técnica seria a vencedora dentro do limite de preço que a administração estabeleceu. Na licitação de técnica e preço, haverá uma comparação objetiva entre a solução técnica da proposta, então teremos uma proposta técnica, e a solução de preço, teremos uma proposta comercial. A comparação entre os dois e a ponderação entre a técnica e o preço definirá o vencedor. Eu costumo dizer que são licitações, principalmente a segunda de técnica e preço, em que o vencedor é aquele que apresenta o melhor custo-benefício. Na licitação de técnica e preço, nem sempre o que traz a melhor solução técnica será o vencedor.
pois o preço dele pode ser tão elevado que passa a não compensar na relação de custo-benefício desta proposta. E um outro que tenha um preço tão baixinho pode trazer uma solução técnica inadequada ou muito aquém daquela que a administração pretende. Estes, portanto, são as formas e os critérios de seleção, apenas repisando que o tipo de menor preço, a escolha do melhor preço, é o tipo de licitação e o critério de seleção do vencedor mais comum na administração pública. O sistema de registro de preços é ferramenta valiosa para você. Mas para falar sobre este assunto, precisamos voltar um pouco na licitação. A licitação pública é, portanto, como já dissemos, um instituto por meio do qual a administração adquire coisas ou contrata serviços. É uma licitação, é um procedimento onde, uma vez encerrada e selecionada a proposta vencedora, o próximo passo é contratar. Na medida em que a licitação é concluída e homologada pela autoridade superior, no passo seguinte, a administração convoca o vencedor que irá prestar o serviço ou fornecer aquele bem a que ele se propôs. No registro de preço, o sistema de contratação é um pouco mais flexível. Na verdade, o registro de preço é uma licitação, mas cujo final não deságua num contrato, mas sim num cadastro de preços, produtos e fornecedores, ao final do qual a administração pública passa a ter à sua disposição, caso queira contratar, porque não será obrigada, a possibilidade de convocar aquele que nós chamamos de beneficiário do registro de preço. Então, o sistema de registro de preço funciona como um cadastro, onde, ao final, aquele que participou e que venceu a licitação assina uma ata, que chamamos de ata de registro de preço, e a partir desta ata, com validade de até 1 ano, de validade de até 12 meses, poderá fornecer para o órgão aonde ele prestou, fornecer para outros órgãos que participaram do torneio, informando as suas necessidades, que é uma diferença da licitação tradicional, e ainda vender para outros órgãos que sequer participaram do torneio licitatório, que é o que chamamos coloquialmente de carona. Assim, o sistema de registro de preço ele vem a constituir-se num modo de contratação em que se preza pelo valor da economia de escala. Se um órgão pequenininho precisa contratar, adquirir, digamos, 200 canetas esferográficas é o suficiente para repor o seu estoque no almoxarifado. 200 canetas esferográficas é uma quantidade pequena. Mas se ela organiza um sistema de registro de preço, ela pode atrair vários outros órgãos que terão suas necessidades. Se ela atrai mais 9 órgãos com a mesma necessidade que ele, ao invés de promover uma licitação para 200, na verdade, aquele que vai propor o valor da caneta fará uma proposta para 2.000 canetas, porque, afinal de contas, eu tenho 10 órgãos participando do sistema que se tornará o cadastro de preços. E ainda a possibilidade de um outro órgão não convidado ainda solicitar a venda, a aquisição dessas canetas. Um registro de preço gerenciado pelo município do Rio de Janeiro pode ser aproveitado por qualquer órgão público de todo o país. Assim, o município de Itajaí, em Santa Catarina, pode pedir participação no registro de preço do Rio de Janeiro e, sem promover a licitação lá em Itajaí, usar, ou como chamamos no jargão técnico, no jargão específico, aderir à ata de registro de preços e contratar diretamente. Aí, mas professor, mas o município de Itajaí não teria que licitar? O professor não acabou de dizer que a licitação é obrigatória? E
Mas, na verdade, Itajaí não fez a licitação, mas quem fez foi o Rio de Janeiro. Então, licitação houve. Este é fundamentalmente um sistema de registro de preço. Quais são as vantagens que o sistema de registro de preço possui em relação à licitação tradicional? A licitação tradicional ela visa a contratação daquele objeto naquelas quantidades que foram especificadas. Se eu quero contratar a aquisição de 200 canetas esferográficas, ao encerrar a licitação e convocar o fornecedor vencedor, chamamos de adjudicatário, eu tenho que contratar as 200 canetas. Eu só posso reduzir, na qualidade de órgão promotor da licitação, reduzir essas quantidades em até 25% do total, ou seja, 1/4. Ou superá-las, caso precise de mais um pouco do que 200, em até 25%. Chamamos isso de alteração quantitativa, onde eu aumento as quantidades contratadas. No sistema de registro de preço, eu fixo no edital uma faixa de contratação, onde eu digo que posso contratar no mínimo 200 e no máximo 350. Eu vou contratar 200 e posso chegar a 350. Dentro dessa faixa, posso realizar tantas quantas contratações eu quiser. Anotamos uma série de vantagens para isso, em relação ao sistema de registro de preço. Em primeiro lugar, reduz significativamente o número de licitações, porque ao invés de promover várias licitações, eu faço uma só que vai me servir durante 12 meses. Em segundo lugar, eu tenho a redução dos volumes de estoque. Posso me aproximar do sistema de estoque zero. Eu reduzo desperdício de material e reduzo também o espaço físico necessário à guarda de produtos. Numa licitação tradicional, ela demora, ela é burocrática. Logo, se o estoque no almoxarifado cai, daqui que eu consiga repor o estoque, daqui que eu faça todo o processo licitatório, eu já perdi muito tempo. Daí porque a administração pública não pode trabalhar com níveis de estoque o mais aproximado do zero possível, que na administração privada é muito comum. Como o registro de preço, eu posso realizar contratações sempre que precisar, eu não preciso ter muita coisa na prateleira. Quando preciso, eu ligo para o fornecedor, emito a minha nota de empenho e ele me fornece aquilo que eu preciso. Isso permite que eu possa ter gerenciamento adequado das minhas necessidades de aquisição, principalmente, muito embora também sirva para serviço, para aqueles produtos cuja demanda de utilização seja de dificílima previsão. Caso, por exemplo, de medicamentos. Um hospital público, eventualmente, poderá precisar de mais ou menos medicamento diante de determinadas circunstâncias, né? Uma gripe, um surto de gripe, um surto de virose, e aí eu não sou obrigado a sair do zero no processo licitatório e contratar com aquele procedimento todo burocrático. Fundamentalmente, o sistema de registro de preço ele tem essas características. Tem sido uma excelente ferramenta para o bom administrador público. Para contratar serviços e adquirir coisas, a administração está obrigada a promover uma licitação. Mas o administrador precisa optar por aquela que se mostrar mais conveniente dentro da ordem legal. As modalidades tradicionais de licitação, ou seja, concorrência, tomada de preços e convite, são adotadas segundo o volume previsto para a despesa do futuro contrato. O gestor tem o dever de informar à sociedade os motivos que justificam o ato de contratação. Essas canetas que recebemos para o nosso setor administrativo não prestam, não escrevem. Já é a terceira que troco. São de péssima qualidade. Infelizmente a falta de qualidade de produtos adquiridos ou serviços contratados pela administração através de processos de licitação pública são inúmeros, por causa de prestadores de serviços e fornecedores que não cumprem suas obrigações contratuais. Verdade. Se a empresa é livre para participar ou não do torneio, e se ela pode escolher qual o torneio, qual a licitação que ela quer participar, é lógico
que ela se obriga à proposta que ela formulou. Nem faria sentido criar a expectativa para a administração de que aquela sua proposta sagrada vencedora é a proposta mais vantajosa e a administração com ela estaria satisfeita, para que a empresa, ao final do torneio ou no momento quando da contratação, da convocação para assinar o contrato, venha a desistir, simplesmente resolva que não lhe é mais interessante. Portanto, toda empresa é livre para participar, mas uma vez apresentando-se ao torneio, uma vez abertos os envelopes de proposta, ela passa a ser obrigada a assumir as responsabilidades nos exatos e estritos termos da fórmula formulados na sua proposta. A proposta obriga o proponente. Portanto, a empresa é obrigada a assumir as suas responsabilidades. Sendo que, se a administração levar 60 dias para convocar após a data da entrega da proposta, aí sim o proponente ficará livre para aceitar ou não aceitar aquela convocação. Em resumo, portanto, a proposta obriga o proponente e, se ultrapassados 60 dias da data da apresentação da proposta sem convocação da administração, aí sim ele fica liberado do compromisso assumido. Mas, se ele, dentro do período de validade da sua proposta, esses 60 dias, recebe a convocação da administração para apresentar-se e assinar contrato e recusa, mesmo não assinando o contrato, será tratado como inadimplente integral do contrato e estará sujeito a toda a sorte das penalidades administrativas previstas na Lei de Licitações. É verdade que existe uma lei complementar que institui o Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte? Já ouvi falar sobre isso. Como dissemos anteriormente, a licitação pública é aberta a todos os possíveis interessados. Logo, qualquer empresa, qualquer pessoa que possa apresentar proposta nas condições exigidas pelo edital, está apto a se dirigir ao órgão público e apresentar a sua proposta e, eventualmente, se sua proposta for a mais interessante, ser selecionado e ser alvo do futuro contrato. Sabemos, entretanto, que as grandes corporações possuem condições de formulação de proposta muito mais agressivas do ponto de vista comercial do que empresas de menor porte. Imaginemos uma empresa formada, é uma obra, formada por um engenheiro. Esse engenheiro tem uma vastíssima experiência na sua área, um dos mais respeitados. A sua empresa é jovem, já executou a atividade compatível com aquele objeto a que ele está disputando, mas a condição de operacionalização de preço dele é menor em virtude do tamanho da corporação. Uma grande empreiteira fatalmente poderá se apresentar à licitação com uma proposta de preços muito mais agressivas, porque possui uma estrutura que lhe permite isso. Diante desse quadro, e como proposta de aquecimento da economia de base, veio ao ordenamento jurídico a Lei Complementar 123 de 2006, que trata do estabelecimento do Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Portanto, está prevista a obrigatoriedade de haver licitações destinadas à participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte, sediadas na municipalidade, mas desde que o valor estimado da contratação não ultrapasse R$ 80 mil. Um dos capítulos desta lei complementar, que trata da matéria de modo amplo no campo tributário, no campo fiscal, contábil, também trata da participação dessas pequenas empresas, as microempresas ou as de pequeno porte, nas licitações públicas. O capítulo 5, portanto, trata da inserção dos mercados e das compras governamentais. Hoje, portanto, as empresas de pequeno porte possuem algumas facilidades
a elas dispostas, que lhe permitem entrar na disputa com grandes corporações em pé de igualdade ficta. As microempresas e empresas de pequeno porte hoje possuem algumas condições bastante interessantes. Em primeiro lugar, toda empresa, para participar de licitação, deve apresentar regularidade no recolhimento de seus tributos e no recolhimento de tributos de ordem previdenciária e fiscal. As microempresas poderão apresentar-se às licitações com alguma irregularidade, ou seja, com algum débito perante o fisco ou perante o sistema previdenciário, e somente ao realizar o contrato, caso se sagrem vencedoras da licitação, aí sim quitar ou regularizar aquele débito que foi informado. Antes da Lei Complementar 123, no caso de uma empresa, qualquer ela, mesmo uma microempresa, apresentar-se com uma certidão negativa de tributos estaduais, constando uma irregularidade, ela seria eliminada da disputa na fase de habilitação. Hoje, ela terá um prazo para regularizar, ela se habilita, ela não é alijada do certame e terá um prazo para facilitar, para regularizar a sua situação. Uma outra vantagem que ela tem ainda dentro da disputa é o fato de que ela terá condições de igualar o preço caso não seja ela a vencedora, mas esteja até 10% do preço do menor vencedor para licitações de concorrência, tomada de preço de convite, e 5% do menor preço no caso das licitações por pregão. Vamos visualizar isto. Uma grande empresa, uma sociedade anônima, se sagra vencedora com o menor preço. Ela vai vender o serviço, prestar o serviço por R$100. Em segundo lugar, encontra-se uma empresa de pequeno porte que propôs para o mesmo serviço o valor de R$110. 110, ela está então a 10% do valor, é uma tomada de preço, está a 10% do valor da proposta vencedora. Como o autor da proposta vencedora não é uma microempresa ou empresa de pequeno porte, a administração, a comissão de julgamento, pode perguntar para esta microempresa se ela tem condições de fazer por menos que R$100, que é o preço anotado vencedor inicialmente. Se esta microempresa puder fazer este preço, por exemplo, R$ 99,99, ela poderá, então, receber a adjudicação do objeto. No certame, portanto, ela tem a facilidade, resumindo, de apresentar-se perante a licitação mesmo diante de um débito de ordem fiscal ou previdenciária, podendo regularizá-la no futuro com um prazo de 2 dias, caso se sagre vencedora. E no julgamento das propostas, se o vencedor da licitação não for uma microempresa ou empresa de pequeno porte e o seu preço for até 10% superior nas modalidades tradicionais ou 5% na modalidade pregão, presencial ou eletrônico, ela poderá praticar, diminuir aquele preço e receber a adjudicação do objeto. Fundamentalmente, no torneio licitatório, são essas as vantagens, as regras de preferência, as vantagens que as microempresas e empresas de pequeno porte hoje possuem dentro do ordenamento jurídico. Outra medida muito interessante é a pensada para os casos de licitações para aquisição de produtos em grande quantidade. Passa a ser obrigatória a destinação de uma cota de 25% para disputa exclusiva por MEs ou EPPs. Vamos realizar um pregão para uma contratação, uma aquisição de cartuchos de tinta para impressoras jatos de tinta, aonde só participarão empresas daquela região ou daquele município que sejam enquadradas como microempresa e empresa de pequeno porte. Se a licitação tiver até o limite de R$80 mil, só participarão empresas
com essas características. Importante que se diga que essas regras de preferência não são autoaplicáveis. É necessário que cada município possa estabelecer por lei própria, por lei municipal, e regulamentar como se dará essas contratações no futuro. A regra geral é de que todo contrato deverá ter vigência restrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, sendo vedada a celebração de contratos com prazo indeterminado. Para esta regra geral, o legislador abriu exceções às quais devem receber interpretação restritiva. Já sabemos que a administração pública, quando precisa contratar um serviço, uma obra ou a aquisição de um determinado bem, um produto, um equipamento, um suprimento, ela é obrigada a promover torneio licitatório. Sabemos também que a promoção do torneio licitatório tem dupla finalidade. Uma, de atrair para a administração pública a maior economicidade possível mediante a disputa de preços. Duas, de privilegiar o Estado democrático de direito na medida em que toda a sociedade passa a ter oportunidade de participar dos negócios da administração pública. Nessa conformidade, não seria razoável admitir que, ao contratar um determinado bem, por hipótese, a aquisição de computadores, ao assinar o contrato, a administração modificasse este contrato para transformar o objeto de computadores para impressoras. Pois, afinal de contas, quem participou da licitação para computadores disputou computadores. Se fôssemos dizer que era para vender impressoras, outras empresas, certamente especializadas naquilo, poderiam ter participado e, afinal de contas, teriam ficado de fora. Entretanto, o contrato administrativo decorrente da licitação ou não pode ser tornado como imutável, sob pena de acabar não atendendo à necessidade da administração. É comum que, no curso da execução dos contratos, circunstâncias decorrentes da sua própria execução venham a tornar aquele objeto, de certo modo, menos adequado do que deveria. Então, os contratos administrativos podem sofrer algumas alterações diante de alguns limites estabelecidos pela lei. Basicamente, duas são as formas de alteração dos contratos. Uma, de modo unilateral, isto é, quando a administração impõe ao contratado a modificação que pretende verificar no contrato. E outra, amigável, quando ambas as partes vão precisar concordar com esta alteração. No caso das alterações unilaterais, isto é, nas alterações administrativas, a administração pode realizar duas subespécies de alteração. Alteração qualitativa, quando se modifica as características do objeto ou as características técnicas da execução do serviço, modifica-lhe o projeto, ou quando aumenta ou diminui as quantidades contratadas. Logo, num contrato de venda de computadores, eu não posso transformar computadores em impressoras, porque isso seria modificar totalmente o objeto, seria um outro contrato que não foi licitado. Mas eu posso alterar, diante de determinadas circunstâncias, algumas características deste mesmo computador, incluindo um periférico, incluindo um drive, aumentando a capacidade de performance ou incluindo um cabo acessório. Ou então, isso é, na verdade, alteração qualitativa, isto é, eu modifico as características técnicas, ou então eu posso aumentar o número de computadores. Eu queria comprar 100 e ao longo da execução deste contrato, no curso ainda do fornecimento, nós temos a necessidade de aumentar este número de 100. As alterações qualitativas modificam o contrato
no projeto ou nas especificações e não possuem limites, dependem apenas e tão somente da demonstração de que aquela alteração é necessária para o atendimento da necessidade a que se dispunha aquela aquisição. Já as alterações quantitativas, isto é, quando eu acrescento mais quantidades do que contratei ou quando eu reduzo essas quantidades, possuem limitações, que são anotadas em 25% do valor inicial do contrato para compras, serviços e obras e até 50% do valor inicial atualizado do contrato para reforma de edifício ou reforma de equipamento. Portanto, a alteração do contrato ela é possível diante desses limites, desde que não lhe modifique a essência, que não haja a modificação da parte essencial do objeto. O prazo de eficácia da proposta é de 60 dias a partir da data de apresentação da proposta. Uma vez homologada a licitação, a administração poderá convocar o vencedor para assumir suas obrigações. E durante o prazo de eficácia da proposta, o licitante fica obrigado a aceitar a convocação. É bem verdade que a administração, ao selecionar parceiros comerciais, por melhor que tenha formulado o seu edital, por melhor que tenha formulado as especificações, por melhor que seja o seu projeto e rigoroso na seleção da proposta afinal vencedora, como qualquer risco de contrato pode atrair uma empresa que venha a falhar na execução do contrato. A execução do contrato, portanto, ela não dispensa, por melhor que seja a seleção, o acompanhamento adequado por meio da fiscalização. Aliás, a fiscalização do contrato é mais do que um direito da administração, é um dever do administrador público acompanhar a execução de modo que ela seja fiel à sua proposta e aos termos do contrato e que ela possa andar nos trilhos para o qual ele foi proposto. No caso de uma empresa, afinal de contas, falhar na execução do contrato, estará diante de toda a sorte das penalidades administrativas que podem a ela ser imputadas. Se uma empresa participa de uma licitação, executa um contrato, causa prejuízos para a administração pela sua má execução, pode sofrer processo administrativo que venha no futuro a limitar sua participação em outras licitações públicas. Ela pode receber como penalidade administrativa multa, advertência, pode ser temporariamente suspensa do direito de licitar ou, se o prejuízo foi alto e o ilícito contratual for grave o suficiente, poderá até ser permanentemente alijada da possibilidade de participar de licitações públicas. Aliás, esta é a única forma que existe de limitar a participação da empresa. Se ela cumpre as condições, mas receber uma punição administrativa que a impeça temporária ou permanentemente de participar de licitações, nós teremos como evitar a sua participação naquele torneio. Se ao contrário, a empresa não se ouve adequadamente, mas o órgão não tomou as providências de penalização adequadas, ao promover nova licitação, esta empresa terá o direito de participar e apresentar nova proposta para a administração pública. A fiscalização é a atividade capaz de corrigir os desvios da execução do contrato e evitar que a administração contratante e, consequentemente, a sociedade sofra prejuízos que muitas vezes serão irreparáveis. Convênio administrativo é uma forma de relação contratual, é uma relação de parceria. Se distingue do contrato em virtude dos interesses que as partes possuem naquele objeto. Num contrato, as partes envolvidas nesta relação possuem interesses antagônicos. Um quer comprar, o outro quer vender. Um quer o lucro, o outro o benefício que a atividade do serviço lhe propõe. Assim, numa relação contratual, nós vamos verificar que as partes, muito embora pactuadas, possuem interesses finalísticos distintos. A relação determinada pelo convênio é diversa.
A relação do convênio envolve o interesse comum, o interesse mútuo entre as partes. É quando uma parte, um órgão municipal, por exemplo, tem interesse no desenvolvimento de um determinado projeto social, mas não tem recursos financeiros para fazê-lo, muito embora possua em seus quadros profissionais altamente qualificados e capacitados para desenvolver. E outro órgão, uma fundação privada, resolve injetar recursos porque tem interesse neste mesmo objeto social, aí sim nós vamos ver o que é a relação do convênio. Ambas as partes possuem o mesmo interesse e unem seus esforços de modo que este objetivo, que é comum a ambos, possa ser realizado. Portanto, em resumo, contrato, interesse distinto. Convênio, interesse comum. Cada um entrando com as suas forças, com as suas capacidades, unindo seus esforços para o atingimento finalístico daquele objetivo almejado e colimado por ambos. Não deixe de participar da próxima aula sobre administração de bens públicos. Até lá!